Para completar, falo sobre substituto de Felipe Coutinho deitando e rolando no Vasco, tudo sobre mercado, bastidores e finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para destacar a boa fase de Gabriel Peck, jogador do Vasco. Ele é artilheiro da Conca Champions com 5 gols marcados em apenas 4 partidas. Meio atacante revelado em São Januário, que vive temporada bem legal. É só o início por lá, ele joga no Los Angeles Galaxy, mas já tem 7 jogos, 5 gols e 2 assistências, somando todas as competições. Nas 2 primeiras temporadas foram 81 jogos, 32 gols marcados e 23 assistências. A Colômbia, que vai enfrentar os mesmos adversários do Brasil nessa data FIFA, só na ordem invertida, convocou Carrascal, Arias, Andrés Gomes, Carboneiro e Borré, jogadores que atuam no futebol brasileiro. Quero falar agora sobre o substituto de Felipe Coutinho, que está deitando e rolando no Vasco. Eu me refiro a Johan Rojas, meio atacante colombiano, contratado com alguma desconfiança, mas ainda antes da saída do Coutinho, o Rojas já havia deixado excelente impressão, mostrando que era o sucessor natural do Coutinho. Dá até para dizer que a presença do Rojas talvez tenha facilitado a aceitação do Vasco em relação à rescisão do contrato do ex-meia atacante Cruz Maltino. Em 13 jogos na atual temporada, sendo 6 como titular, o Johan Rojas já soma 3 assistências, ele é o recordista de passes para gol do Vasco em 2026. Queria trazer alguns outros números. Além dessas 3 assistências, foram 3 grandes chances criadas e 24 passes decisivos. Além de 87% de aproveitamento no acerto nos passes, 60% de eficiência nos duelos, 71% de acerto nos dribles. Só para completar, registrar que Johan Rojas e companhia terão o Campeonato Brasileiro como prioridade ao longo da temporada. Admar Lopes, durante o sorteio da Sul-Americana, o Vasco já sabe seus adversários na fase de grupos, e o executivo de futebol Cruz Maltino, o português Admar Lopes, afirmou que nessa temporada o Vasco vai dar enorme importância ao Campeonato Nacional para que não corra riscos e eventualmente consiga a classificação para a Libertadores da América via Campeonato Nacional para 2027. Só para completar, o Vasco está muito preocupado com a sequência de jogos daqui até a pausa para a Copa do Mundo. Serão 17 partidas entre Campeonato Brasileiro da Série A, Sul-Americana e Copa do Brasil. Com o Lamáquia e com o Renato Gaúcho melhorando o elenco, o Vasco vai dar trabalho. Cara, há quem garanta que o Vasco não mudou nada com a chegada do Renato, há quem veja o Vasco brigando por títulos. Eu vou ficar no meio do caminho. Mas é inegável que a primeira amostragem do Renato é positiva. O Vasco teve 3 jogos bem complicados nesse início de passagem do Renate, né? Jogo contra o Palmeiras em casa, vitória, de virada. Jogo contra o Cruzeiro fora, o Vasco só não venceu o Cruzeiro por conta da expulsão boba do Cauã Barros, que nem dá para xingá-lo, nem dá para criticá-lo, porque o cara meteu 2 gols nesse jogo, mas mandou muito mal com a expulsão. E aí, depois, outra vitória contra o Fluminense, cara, que tá jogando muita bola. Talvez o Fluminense hoje seja o time que mais joga bola no futebol brasileiro. Então, são 7 pontos conquistados numa sequência, cara, em que se o Vasco tivesse feito 1 ponto, não seria um absurdo. Então, a gente precisa valorizar e reconhecer que as coisas até aqui têm funcionado, tá? O Painato botou o Zubeldia no bolso. Pois é, cara. E o Zubeldia faz trabalho bem legal à frente do Fluminense, bem legal mesmo. Hoje, talvez, o melhor futebol do país seja o futebol praticado pelo Fluminense. Mas eu até estava vendo uma estatística, deixa eu ver se eu consigo encontrar nas minhas anotações aqui. Eu faço os vídeos, e os vídeos, cara, pesquiso coisa pra caramba, entrevisto um monte de gente, né? E eu tava fazendo pesquisa pro vídeo de hoje cedo, e tinha uma curiosidade sobre jogos entre Fluminense e Vasco na atual temporada. Pelo que eu me lembro, os 3 jogos que o Flu fez, quer ver? Vamos ver se eu acho aqui. Números do Martim Anselmi contra times da Série A. Isso não tem nada a ver, mas é só para já que eu tô aqui. 12 jogos do Martim Anselmi, técnico do Botafogo, contra times da Série A em 26. 9 derrotas, 1 empate e 2 vitórias, tá? Vou tentar procurar mais uma vez aqui, senão quase desistindo. Juan Pablo Voivoda, aqui. Fluminense de Zubeldia no Maracanã. A postagem é do Bruno Murito. 20 jogos, 14 vitórias,
2 empates e 3 derrotas. Sabe para quem são as 3 derrotas? As 3 derrotas para o Vasco. É muito louco isso, né? Campanha espetacular, time jogando bem, mas contra o Vasco, enfim. Novidades sobre a venda da SAF do Vasco? Cara, o negócio tá avançando. Recentemente, o Vasco conseguiu na justiça uma vitória importante contra uma empresa de advocacia. Essa empresa estava exigindo um caminhão de ações da SAF do Vasco. O Vasco conseguiu que a SAF fosse desvinculada dessa operação. E as conversas com o Marcos Lamacchia continuam a tendência que ainda no primeiro semestre a gente tenha o repasse do clube para o Marcos Lamacchia. O Marcos vai tocar, mas o que se sabe é que o pai dele era o principal interessado na compra vascaína, o pai que é dono da Crefisa e marido da Leila Pereira. Mário Arthur Gonçalves. Nicola, procede que o Coutinho volta para o Vasco depois da Copa, não conseguir avançar. Deixa eu mandar uma mensagem para uma pessoa que é próxima do Coutinho, quer ver? Ó? Boa noite. Tudo bem por aí? Você acha que tem alguma chance de o Coutinho voltar para o Vasco depois da Copa? Escutou algo? Vamos ver, tá? Bora de notícia no Vasco da Gama. Queria destacar o excelente aproveitamento de Renato Gaúcho à frente do Vasco. São apenas 3 jogos, mas com 2 vitórias super importantes e um empate contra o Cruzeiro. Nessa quarta-feira, mais uma vitória, agora de virada por 3-2 contra o Fluminense. Destaque para a forma como o jogo foi conduzido. O Flu chega a abrir 2-0, o Vasco não desiste do jogo, diminui com o Nuno Moreira, empata com o Spinelli e chega ao gol da vitória com o Thiago Mendes, que foi eleito o melhor da partida. Vasco que já havia vencido na estreia de Renato Gaúcho o Palmeiras, ou seja, nos 3 confrontos que fez desde que chegou, o Renato só pegou bucha. Estreia contra o Palmeiras, vitória de virada, empate em 3-3 contra o Cruzeiro em Minas Gerais, e a vitória só não veio por conta da expulsão do Cauã Barros, e agora a vitória contra o Fluminense por 3-2. 78% de aproveitamento dos pontos, o Vasco que com o Renato Gaúcho mostra estar preparado para voos bem mais altos do que brigar na parte de baixo da tabela. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama, que conseguiu vitória importante na justiça para a venda da sua SAF. Você sabe que o Vasco negocia há semanas, para não dizer meses, com Marcos Lamacchia, filho de José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa e marido da presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Pois bem, o Vasco conseguiu reverter a penhora judicial de 10 mil ações de sua SAF. Isso destrava um obstáculo burocrático que ameaçava diretamente a venda para novos investidores. Tudo começa quando existiram cobranças de um escritório de advocacia por conta de honorários, por conta de prestação de serviços ao Vasco. O Vasco acabou não fazendo o pagamento e essa dívida de 3 milhões de reais, 3 milhões e meio, para ser mais preciso, acabou resultando no bloqueio imediato de milhares de papéis da SAF. O Vasco conseguiu na justiça acabar com essa vinculação. O processo continua, o Vasco ainda tem essa pendência, mas agora sem relação com suas ações, o que permite que o clube avance nas tratativas com o Marcos Lamacchia. Há enorme otimismo em São Januário para um acordo da venda da SAF do clube, com investimento ou a promessa de um investimento de 2 bilhões de reais nos próximos 5 anos, 1 bilhão para pagamentos de dívidas, outro bilhão para investimento no departamento de futebol. Você, torcedor vascaíno, gosta da ideia? O que você pensa sobre Marcos Lamacchia assumindo a SAF vascaína? Use o espaço para comentário.